Olá, aqui estamos no podcast Meu Curso, Meu Direito, Seu Direito, um podcast que traz assuntos polêmicos, novidades, novas leis, temas de repercussão nas mídias sociais e sempre trazendo um especialista para tratar desse tema, desse assunto. E o assunto de hoje é uma lei recente que saiu agora, foi publicada no mês de outubro, que é a Lei 15.240 de 2025, que trata de abandono afetivo como ilícito civil. Então é um tema bem interessante e quem vai tratar desse tema é a professora Maria Carolina Nomura, que está aqui, que é advogada e professora também da pós-graduação de práticas jurídicas da advocacia do direito da mulher. Olá, professora, seja Bom bem-vinda. dia, obrigada, muito obrigada pela atenção e pelo convite. Então, professora, vamos lá, tem bastante coisa para nós falarmos aqui. Nós estávamos falando antes de começar para contextualizar isso, porque vai afetar diretamente as crianças e adolescentes, que é um tema que nós gostamos, pelo que nós conversamos antes, né? E aí, só para trazer assim que eu havia falado para você, dizendo que a criança nunca teve, a criança ou adolescente nunca teve voz e nunca teve direitos, parece, né? Ela começa a partir do artigo 227 da Constituição, onde traz uma série de direitos, com o ECA posterior em 90, né? E a partir daí o direito de família foi abrangendo paternidade, direito de regulamentação de visita, direito de pensão alimentícia, uma série de direitos. E hoje o panorama que a gente encontra são crianças doentes, adoecidas, com transtornos, com uma série de diagnósticos, né? Eh, eh, Embora tenham direitos, não recebem esse direito, né, dos pais e, enfim, dessas famílias que estão tão destruídas hoje em dia, e também o problema de crianças tirando a própria vida. E aí vem o legislador e traz uma lei que me parece, a princípio, polêmica, sendo que nós também, você está estudando psicologia, eu também na psicologia, me parece que para a psicologia isso vai ser algo bem interessante para nós falarmos, né, professor? Sim, a primeira questão que é importante a gente colocar é o nome, né, abandono afetivo. Quando a gente ouve a palavra afeto, primeira coisa que a gente pensa é amor, é sentimento, é a própria psique, porque patos é afeto, né, então a gente vem da patologia quando você tem alguma questão em relacionada ao afeto. Só que o afeto no direito, ele não significa gostar, porque você não pode compelir ninguém a gostar de ninguém, nem pai do filho, nem o filho do pai. Só que quando o legislador colocou a palavra abandono afetivo, ele não estava se referindo ao amor. O afeto, nesse caso jurídico, é significa assistência, assistência moral, assistência, porque você já tem assistência material, e isso vem por meio da pensão alimentícia, que é um cálculo que é simples, né? A possibilidade de quem paga versus a necessidade de quem recebe é uma conta matemática, né? Mais ou menos. Agora, a assistência moral, espiritual, de acompanhamento mesmo, propriamente dito, isso ficou vago. Né, que é a presença propriamente dita. Então, às vezes, você tinha aqueles casos em que o pai pagava a pensão alimentícia, mas simplesmente não participava da vida da criança. E esse abandono moral, no caso, que causava esse dano que foi considerado abandono afetivo. Entendi. Interessante, né? Porque querendo ou não, isso eu não sei como é que vai ser na prática, né, porque a lei também traz como ilícito civil, Sim. né, responsabilidade e até passível de dano moral, Isso, indenização, né. exatamente. Na verdade, essa tese do abandono afetivo não é algo recente. Ela tem o primeiro julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2004. A primeira pessoa que defendeu essa tese é o presidente do IBDFAN do Brasil, o professor Rodrigo da Cunha Pereira. Então, ele surgiu com essa tese justamente num caso que ele pegou, que o pai pagava a pensão alimentícia, mas não participava da vida do filho. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele ganhou, foi reconhecido, só que no STJ não foi reconhecido o abandono afetivo justamente porque não havia previsão legal. E aí depois, veja, 20 anos depois, né, mais até quase 21 anos agora é considerado como ilícito civil. E no próprio julgado do STJ, depois eu deixo o número para quem tiver interesse em ler o acórdão, fala justamente que o abandono moral por si só não enseja reparação de danos morais, pois não configura ato ilícito passível de indenização conforme o artigo 159 do Código anterior, de 1916, porque o julgado é de 2005, na verdade, né, o STJ.
E aí, veja, com o passar do tempo, hoje, já em 2022, a terceira turma do STJ, que tem a ministra Nancy Andrighi, que muito fala sobre o direito de família, muitos acórdãos são a relatoria dela, ela fez assim, indenizações de, às vezes, 30 mil, 200 mil, 150 mil, pela a tese do abandono afetivo. Então, com o Código de 2022, houve uma alteração nessa questão do dano moral e dano patrimonial e extrapatrimonial também. Então, o ilícito civil, na verdade, é você tem uma ação ou omissão, algo que é um ilícito agora, e você tem o dano e a relação nexo causal. Então, por que que agora você consegue fazer? Porque agora você tem um nexo causal, porque é o abandono em relação ao filho. Então, você precisa ter a relação de parentalidade, e aí você consegue fazer esse dano. Mas é um dano extrapatrimonial, e aí é a dificuldade. Porque, assim, como é que você vai quantificar? Porque em alguns casos é 30 mil, porque em alguns casos é 200 mil, outros 150 mil, e em alguns casos é nada. Né? Então, tudo vai ser uma questão de prova, também a extensão desse dano, que se causou questões psicológicas por conta desse abandono. Então, tudo vai ser uma questão de cada caso, né? Porque o direito nunca é uma matemática exata, né? Exatamente. Então já existe alguns julgados anteriores, Existe. por isso, razão pela qual a lei veio para regulamentar isso. Então, esses julgados já podem ser, por exemplo, São paradigmáticos, exatamente, como que quando você faz uma peça judicial, você geralmente coloca a jurisprudência, né? Então você tem agora a jurisprudência bastante larga até para falar sobre essa questão do abandono afetivo. Então, assim, no direito, não é algo novo, porque é uma tese que vem sendo colocada lá desde os anos 2000, só que só agora você tem uma lei, de fato, que regulamenta isso, falando, olha, abandono afetivo é um ato ilícito civil, então passível de reparação. Só que aí que tá, a reparação de danos, que é um outro problema do direito, é a quantificação. Então, como é que você vai reparar um abandono? Com dinheiro? Às vezes não, sim. entende? Então, às vezes tem questões que não tem como, não tem preço, né? Esse abandono, esse dano que a pessoa sofreu durante a sua vida. Então, essa questão da indenização que vai ser um problema do direito, da quantificação patrimonialmente, como é que você vai traduzir em dinheiro essa questão do abandono? E é interessante porque aí vai entrar muito a psicologia, não vai ter jeito, né? Os Muito. laudos psicológicos não tem que. Porque dependendo da idade que a criança foi abandonada, dependendo do que realmente aconteceu na vida da criança, né? Eu acho que vai ser difícil, né? Eu não sei quantificar isso, né? Vai ser muito difícil quantificar isso, e eu vejo alguns problemas na prática, que é o seguinte: por um lado, você vai ter pessoas alegando a questão do abandono afetivo, e por outro lado, pais dizendo, não, mas eu tive que abandonar porque a mãe proibia de ver. Exatamente. Aí você entra com a lei da alienação parental aí, vai ser a defesa, eu acredito que, entre aspas, que vão utilizar para justificar esse abandono. Por exemplo, na minha vida prática, eu já tive pais que queriam estar presente na vida dos filhos e tinha uma questão com a ex-mulher que ela não deixava, e ele chegou para mim e falou assim: acho que eu vou desistir, vou só pagar pensão e daqui a 10 anos eu falo com as crianças porque eu não aguento mais. Daí é horrível isso também. E eu falei justamente para ele, falei assim: você vai fazer isso, você vai ser considerado que você abandonou afetivamente seus filhos e você vai responder por isso. Então, veja, é algo que acontece, né? Eu entendo que o legislador tenha tido a boa intenção, né, de querer abarcar todos os direitos das crianças, falar: olha, vocês estão seguros agora, a gente vai tentar garantir que vocês tenham o afeto, não o amor, mas essa assistência moral, espiritual, de Presença, né? exatamente a presença do pai, a gente quer garantir isso. Só que às vezes a presença do pai ou da mãe também é ruim para a criança, a gente não sabe, por isso que cada caso é um caso, cada criança é um universo e, como você falou, a psicologia ela tem um papel fundamental aí, cada vez maior. Exato, porque a gente começa a perceber que o problema está nos pais, não tem jeito, né? E aí, com tanta lei assim, já fazendo, com tanta sanção que eles têm, por que que as pessoas não, né, sei lá, não acordam, não despertam? E sempre no interesse da criança, né? A lei vem sempre para proteger a criança e mesmo assim não consegue. A gente vê pelas crianças como estão hoje, né? Exatamente. Na verdade, essa lei nem precisava existir, porque o próprio arcabouço jurídico que a gente tem hoje já garante. Então, você tem a Constituição de 88, que tem, entre os princípios, a dignidade humana. Isso é o tudo.
Isso foi também que ensejou os direitos das crianças e dos adolescentes, que a gente estava falando lá atrás, no ECA de 1990. Então, assim, a dignidade, ela veio como esse corolário de falar, não, o direito principal é esse, a dignidade humana. Tanto que a tese, essa do abandono afetivo, lá atrás, em 2004, quando surgiu, foi justamente esse o argumento. Fala assim, a gente não está querendo o dinheiro da pensão ou indenização, tanto que, no caso, eles pediram uma indenização, mas que seria dada por uma instituição de caridade, ou seja, a pessoa não estava atrás de dinheiro. Ela queria a presença do pai, queria o reconhecimento, e justamente o que acontecia, muitos casos, eram casos extraconjugais. Então, eram filhos que nasciam de relações extraconjugais e aquele pai não queria assumir porque era filho da amante, né? E isso traria consequências para o seu casamento, o casamento real dele, né? Então, e aí as crianças ficavam à margem. Então, isso acontecia muito, né? E essa, não essa lei de agora, mas vem a Constituição que começa assim, equalizando os direitos dos filhos. Então, não importa se são adotivos, se são extraconjugais, se são oriundos do casamento, filhos são filhos. Então, já começa uma igualdade aí. E aí, a partir disso, vem essa evolução também da lei. Mas, como eu estava te falando, o Código de 2020, depois, 2002, na verdade, ele trouxe também a obrigação dos pais, né, que é o artigo 1634 do Código Civil, que é a obrigação de cuidar. Então, isso já tinha no Código Civil, não precisava de uma lei vir. Mas o que eu penso que acontece hoje, por exemplo, no Instagram, vejo muita gente falando, porque é assim que você tem que criar o filho, é assim que você tem que amar. Parece que de repente todo mundo desaprendeu tudo, ninguém sabe mais nada. Então você precisa dizer o óbvio, né? Dizer o óbvio que se você abandonar afetivamente seu filho, isso é um ilícito civil. É o que eu vejo hoje na sociedade atual, né? E quando você não tem bom senso, você tem que ter a lei dizendo o que é o bom senso, então, já que você não sabe. E é absurdo, né? Porque não precisaria, né? Eu vejo umas coisas muito interessantes, né? Então, por exemplo, algo dentro da alienação parental. Eu acho que deveria ser proibido, eu acho que isso ainda vai ter uma lei, cara, de proibir falar mal de pai e mãe para filho, né? Porque não existe coisa pior. Duas coisas que eu já percebi. A criança, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de coisas, ela precisa do pai e da mãe, né? De amor de pai e mãe, de atenção de pai e mãe. Eu acho que isso é algo importante. E a segunda é exatamente isso, pai e mãe falando mal um do outro para o filho, né? Então, o filho é proibido de amar o pai porque a mãe não gosta e a criança fica constrangida de querer o pai por conta, né? É uma coisa tão horrível isso, tão trágica para a vida da criança, para o psicólogo da psicologia da criança, que ela vai ter sequelas futuras, não tem a mínima dúvida, né? E aí vem essas leis para tentar o tempo todo falar, pai, mãe, acordem, né? É com vocês que nós estamos falando, né? Em benefício das crianças, né? E Exatamente. dos adolescentes também, né? É uma tentativa de você entrar na vida privada das pessoas e trazer uma educação que talvez elas não tenham tido, né? Porque tudo é uma questão de educação, Sim. né? E a educação começa na família, e a família, se ela está disfuncional, vai produzir pessoas que vão ser disfuncionais, que por sua vez vão produzir pessoas que também são disfuncionais. Então, assim, é um ciclo vicioso. Então, talvez é uma tentativa da lei de tentar mostrar que tem consequências, né? Porque toda a nossa ação gera uma consequência. E na lei de alienação parental, você desqualificar o seu ex-parceiro, a mãe ou o pai do seu filho, é a conduta que caracteriza, está na lei, artigo, acho que é segundo, um dos incisos. Porque na lei, ela discrimina quais são as atitudes que são consideradas alienação parental. Mas veja, o que eu acho muito curioso é que mesmo, por exemplo, eu vou falar rapidamente, mas a pessoa casada, ela quer, a mãe geralmente que pega tudo para cuidar das crianças, larga a carreira, fica tudo, e o pai ele só é um coadjuvante na criação, né? Ou seja, você não tem nenhuma guarda compartilhada, entre aspas, dentro do casamento, né? Dentro do casamento, a mulher já é sobrecarregada, já fica com tudo isso, e o pai, ele só paga, fica já essa questão assim. Quando separa, é meio que óbvio que isso vai perpetuar, entendeu? Porque ninguém deixa de ser quem é. Eu vejo nas relações, se era ruim casado, quando separa, só segue aquilo que já existia dentro do casamento. É muito difícil ter uma mudança muito brusca, a não ser que efetivamente o pai acorde
acorde, ou a mãe acorde, fale, não, eu quero efetivamente participar da vida do meu filho e comece a mudar a atitude dele, do adulto. Mas o que eu vejo que acontece na prática? Eles querem que a criança mude para eles mudarem. Eles querem que a criança peça para ficar com eles, para eles ficarem com a criança. Ou seja, tem que partir do adulto, né? Afinal, quem é o adulto da relação, não é? E tem uma coisa, a criança não tem nem Não tem. desenvolvimento Exatamente. para poder fazer uma escolha como essa. E como você bem colocou, na alienação parental, tem essa questão do conflito de lealdade, né? Então, se ela está com um guardião e fala para o outro, ai, porque o papai fez uma coisa tão legal hoje, ela fica com medo de gostar de ter estado com o pai ou ter gostado de estar com a mãe para magoar. Exatamente, exatamente. Então é isso, tudo na verdade é uma consequência dessa necessidade hoje de regulamentar todas as questões, mas eu vejo que é mais uma situação de educação mesmo, de mostrar, olha, pais e mães, primeiro, e tem inclusive o princípio da parentalidade responsável também. Por isso que eu estou dizendo que essa lei, na verdade, ela só veio para dizer o óbvio, algo que já existe, não haveria necessidade de existir. Sistemática. Exatamente. Eu acho que é para deixar mais claro ainda, assim, mais claro possível. Olha, se você abandonar afetivamente seu filho, mas o que significa isso? Não é que você tem que gostar do seu filho, dizer te amo, não é isso. Mas é demonstrar a presença. Então, é comparecer, é estar junto, se está numa enfermidade. Inclusive, a própria lei discrimina, assim, no artigo 3º. É orientação quanto a escolhas profissionais, educacionais, é apoio nos momentos de intenso sofrimento. Então, veja, a lei ela teve que descrever o papel de um pai e de uma mãe. Então, é um absurdo, é um manual. Exatamente. Entendo que muitos pais precisem até desse manual, mas é um absurdo a gente pensar que precisou existir uma lei para discriminar o que é o papel de cuidado, né? Porque é isso que a lei está falando. O abandono afetivo é o abandono do cuidado. E isso acontece também, pode ser usado em relação ao idoso, porque a gente tem o ECA de um lado e tem o Estatuto da Pessoa Idosa de outro lado, que são as duas partes vulneráveis, né? Então você tem a criança que precisa do auxílio, você tem também o idoso, que também precisa, e também você pode ter o abandono afetivo do idoso, daqueles filhos que deixam os seus pais nas casas de repouso, enfim, não visita, aquela questão toda, também pode ser uma questão de abandono afetivo. Claro que a lei está falando do ECA, só que analogicamente você também pode usar, claro. E aqui o que vai, acho que, ser um pouco mais difícil, ou como todas as ações, seria a prova, né? A prova desse abandono, às vezes até mais fácil, né? A prova do abandono afetivo. Eu acho que a prova do abandono afetivo, hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil. Então, por exemplo, você tem uma criança que vai. Hoje, infelizmente, as crianças têm muito celular, né? Mas elas mandam mensagem para o pai não responde. Por exemplo, pai, tô com saudade, silêncio. Pai, tenho minha apresentação na escola, você vai? Silêncio. Pai, por que você não veio? Silêncio. Então, você tem essa prova material de uma tentativa de comunicação sem resposta. Ou também da própria mãe ou do pai, quando a mãe que abandona, mandando também, olha, tal dia tem apresentação, seria importante para ele que você viesse na apresentação e tal. E o silêncio é a prova, né? Então, Porque vai ser interessante isso, né? E, por enquanto ainda não tem nada a partir porque é muito recente, né? Não tem nem um mês a lei, foi dia 25 de é, outubro, foi em outubro, né? sim. Então ainda é muito pouco para aplicar, embora já tenha jurisprudência a respeito disso, mas eu acho que ainda está recente. Eu acho que a lei propriamente dito, dizendo, olha, tem o abandono, tal, deve já ter, com certeza, porque porque no Brasil é muita gente, né, que está muito ligado, o direito de família está muito bem divulgado, isso é muito importante e muito bom. Mas, como eu te disse, por conta do abandono afetivo, já existia todo um outro arcabouço jurídico, não havia necessidade dessa lei. Então, por conta do princípio da dignidade humana, artigo 1634 do Código Civil, a própria Constituição do dever de cuidar, o próprio ECA, mesmo sem ter a modificação dessa necessidade do cuidado, né, já tinha elementos suficientes para você demandar alguém por conta, talvez não com esse nome, abandono afetivo, mas por conta de um dano que foi causado por conta da ausência. Porque, assim, o pai e a mãe,
é meio óbvio como a lei, mas eles têm o dever de cuidar. E é um dever que não é só material, não é só dinheiro, né? Você tem esse dever de estar perto, estar junto, é uma assistência que vai além. E é por isso que a monetização disso é difícil, né? Porque se eu venho, quebro esse copo, eu tenho que te ressarcir com um copo ou algo semelhante. Agora, se eu venho e magoo você de alguma forma, como é que você vai monetizar isso, né? O quanto de dor isso significa? E danos morais hoje no Brasil é muito difícil a monetização, muito difícil, inclusive, o próprio juiz dizer que não foi só um mero aborrecimento, né? Só que como a gente está falando de criança e de desenvolvimento, talvez haja um olhar mais especial, falando, não, realmente a ausência paterno-materna prejudica muito o desenvolvimento, mas aí também tem o outro lado, né? O quão prejudica, né? Porque às vezes tem pais que são muito danosos, né, em relação às crianças e os adolescentes, né? E até a lei fala a respeito disso também, porque o juiz poderia tomar medidas cautelares para até Sim, pai violento e tudo. sim, sim, sim. Isso tem também, que é a Lei 14.340 de 2022, que é a garantia de visitação assistida, só que salvo risco ou prejuízo para a criança. Então, por exemplo, na psicologia, eu fiz estágio naqueles SAICAS, que são uns serviços de atendimento à criança e adolescente que sofrem questões de abandono ou são tiradas do lar deles por uma questão de violência, e às vezes a justiça tira mesmo até para proteger a criança. Então, nesse caso, não é nem abandono, você está salvando a criança, né? Então, tudo vai depender de cada caso. E é difícil, né? Vamos ver como é que daqui a um ano, por exemplo, como é que vai estar. Eu acho que a gente vai ter mais material para poder falar, né? É verdade. Deixa eu ver como está o nosso horário, já não sei quanto tempo nós temos aqui. Bom, já começa a vigorar, né? As ações serão na Vara de Família, né? Isso. Tudo como. E o que mais? Vamos ver. O que mais que a gente pode falar a respeito desse tema, que eu acho que tem tanta coisa para falar. Deixa eu ver aqui, alguma outra coisinha que eu reparei. É interessante uma outra coisa, falando do dano ainda, da indenização, né? Porque assim, dependendo do caso, que eu falei da idade da criança, e até mesmo de consequências psíquicas. Por exemplo, a criança pode desenvolver algum transtorno, alguma doença, algo realmente que vai afetá-la, né? Como transtorno de ansiedade, até depressão, que muitas crianças podem desenvolver por conta dessa ausência do pai, irritação, raiva, né? Porque às vezes a criança fica com muita raiva e até desenvolve uma doença física por conta disso, né? Eu não sei se isso também vai ser levado em consideração num caso de indenização, por exemplo, né? Não, com certeza, tudo vai ser levado em consideração aquilo que você conseguir provar, mas a questão da responsabilidade civil, o grande pulo do gato, digamos assim, é o nexo causal. Tá. Ou seja, você tem que relacionar e comprovar que é por conta disso que aconteceu que ocorreu esse dano. Então, que o dano foi causado por essa conduta, que é uma ação ou omissão, no caso dessa lei, de abandono, né? Então, aí você tem que comprovar, fazer esse elo. E às vezes a dificuldade é esse elo, entende? Então, por exemplo, casos de conjugais, a esposa contraiu uma doença venérea, provavelmente do ex-marido ou do marido atual. E ele pode dizer, não, mas espera aí, quem contraiu a doença fui eu dela. Então, você entende? A questão do dano e da prova é muito complicado. Mas tem também os danos que são os patrimoniais e os danos extrapatrimoniais, né? Então, que é essa dificuldade de monetização. Mas, se for comprovado que sim, olha, é muito delimitado no tempo, que aos 5 anos o pai saiu de casa, nunca mais voltou, nunca mais retornou, paga a pensão alimentícia, mas não quer saber daquela criança. A partir desse mês, a criança começou a desenvolver ansiedade, começou a desenvolver coceira, alergia, se vê que é algo bastante emocional. Aí fica mais fácil de caracterizar essa relação, esse nexo causal, porque como eu falei, o grande elo da responsabilidade civil é o nexo causal. Você tem que provar que foi por conta dessa conduta ou omissão que o dano foi causado.
né? Vai ser interessante. Não vai, e é por isso que muitas vezes dessa questão do abandono afetivo, eles não pedem um valor em pecúnia para a pessoa, não quero uma indenização para mim. Eu quero uma indenização que vai para uma instituição de caridade, a escolha do juiz, por exemplo, que é para demonstrar que não há essa busca da questão patrimonial, Não é sabe? isso que Não, importa. não é isso que importa, não é isso que a pessoa quer. O que ela quer é a presença do pai ou da mãe, que infelizmente se foi, né? E aí é curioso, porque depois eu acho que uma pergunta também, a gente está falando do tempo, né? Hoje, 2025, a criança tem 5 anos, o pai abandonou. Daqui a 20 anos, esse pai vai precisar dessa criança porque ele vai estar idoso, tal. Será que esse pai vai poder alegar também que houve abandono da filha em relação a ele? Porque ele abandonou. Sim. Então, como é que fica também essa questão? Eu Ele acho que aprendeu, né? exato, exato. Ensinou, né? Ela aprendeu muito bem como se faz. Então, como é que será? Será que seria uma questão de isenção? Então, porque ela foi abandonada, ela tem o direito de abandonar. O que que a lei? A lei é omissa em relação a isso. Então, veja que por mais que a gente tente regulamentar todas as relações humanas, é impossível, porque a gente só vai saber no decorrer da vida, né? As variáveis. São as E o variáveis. direito dinâmico vai acompanhando Muito, todas essas muito, questões, né? muito. Interessante. Tem muita coisa, né, Carol? Acho que Não, tem muita coisa. bastante. E o direito de família, eu acho que ele é o mais pulsante mesmo, é onde ocorrem as grandes mudanças que refletem as mudanças sociais, né? Então, você veja, essa questão do abandono afetivo foi aventado 20 anos atrás e hoje se tornou lei. Se você for pensar num tempo, 20 anos nem é tanto, vai, para se transformar lei, passar no Congresso, etc. Mas é onde acontecem as mudanças, né? Você pensar que até pouco tempo atrás o divórcio era proibido, você tinha que ter separação judicial para depois ter divórcio. Os filhos não eram reconhecidos como iguais, então muitas mudanças sociais são feitas, né? E só mais uma questão, pegando a palavra afeto, a palavra afeto, o afeto como princípio do direito de família, causa muita polêmica, mas não é por conta da relação parental, mas é por conta da relação conjugal. Porque o que acontece? Hoje, no Brasil, você tem duas grandes entidades que estudam o direito de família, que é o IBDFAM e a ADEFAS. Então, onde eles brigam mais, né? Eles brigam mais nessa questão do afeto enquanto princípio quando vai discutir a poligamia. Porque a poligamia, as relações poliafetivas, né, como o IBDFAM defende, diz, olha, onde tem afeto, existe vínculo, e onde existe vínculo, existe uma relação jurídica. Já a ADEFAS defende que não, porque hoje o casamento ele é monogâmico, você é casado um homem e uma mulher, ou dois homens, duas mulheres, não importa, mas é uma questão de monogamia, e aí não cabe um terceiro numa relação jurídica de entidade familiar. Então, a grande briga do direito de família também hoje é essa. Por isso que esse princípio da afetividade, ele gera tanta polêmica também. Não gera tanta polêmica na questão filial, né, a questão parental, porque assim, é óbvio, por isso que a lei é meio até fala assim, nossa, precisa de uma lei que diga que o pai tem que dar assistência moral para o filho, parece que sim, né? Mas não é a questão parental que pega mais no direito de família, mas a questão conjugal, porque aí esse princípio da afetividade vai falar, mas espera aí, então eu gosto dela, dele e de mais 5, então, peraí, nós somos todos uma família, todo mundo no plano de saúde, todo mundo, né, numa relação conjugal, de trisal, quadrisal, enfim. Então, esse é um outro ponto interessante também e polêmico. Isso ainda vai desdobrar para uma série de outras Sim. outras leis que virão ainda, né? Sim, porque aí vem a diferença de união estável e casamento. Então, na união estável pode várias pessoas e no casamento não. Então, São equiparados, exato, né? exato. Então aí fica uma briga, muita polêmica. Por isso que o direito de família ele é fascinante por conta disso, né? Porque ele realmente as polêmicas acompanham o anseio da sociedade, né? As transformações. Então, o próprio casamento homoafetivo, que era proibido, hoje é possível, né? Adoção de crianças por casais homoafetivos. Então, assim, a mudança acontece na família. Por isso que falam que a família é a base da sociedade. E é verdade, né? Tanto que Através disso que vêm as mudanças da lei. exatamente, porque a sociedade muda, porque a família muda, a sociedade muda, então a lei tem que acompanhar também, porque senão fica algo muito que não vai condizer, né, com o que acontece na realidade. Tem nada estático, né? Não, Tudo dinâmico, o tempo tudo todo. dinâmico, tudo dinâmico. E cada vez mais, né?
cada vez mais, porque as relações humanas estão diferentes hoje, né? Falam do amor líquido, então tudo é muito fluido, tudo é muito líquido. Então, Ai, que é isso. delícia tudo isso, né? Mas vamos lá, Carol. Então, assim, ó, eu acho que maravilhoso, né? Eu acho que foi bem legal a gente trazer esse ponto num começo que a lei está vigorando agora, não tem nem um mês. Mas ainda eu acho que tem coisas para acontecer aí e eu acho que merecia um podcast depois, né? De esperar um pouco para ver o que vai acontecer. E aí vamos falar um pouquinho sobre a pós-graduação, né? Que eu acho que é interessante, prática jurídica da advocacia no direito da mulher. Então, Não, muito importante e interessantíssimo, porque nessa pós a gente conta toda a história, né, do direito da mulher. Então, que é algo que começou lá nas ordenações filipinas. Então, desde que aquelas coisas que a gente ouviu falar e falar, não é possível que era assim, mas era que o homem tinha direito de matar a mulher se ela fosse pega, né, enfim, traindo. Então, isso mudou recentemente, né? Até o Código Penal tinha essa previsão ainda, era não, crime contra a e só honra. abrir um parênteses que tá o filme da Ângela Diniz agora. É verdade, E, verdade. e aí acontece numa cena, ele fala assim, ele matou ela pra honra dele. Ai, Exato. meu Deus, que Crime horrível. contra a honra. Então, assim, até hoje a gente tem resquícios disso, né? Então, o homem trair a mulher é comum, agora a mulher trair o homem e fala, nossa, que escândalo, que horror. Presta. Exato, exato. E a própria posição da mulher dentro da família, a mulher era considerada relativamente incapaz, como as crianças e os adolescentes e os silvícolas, enfim. Veja, então, o quanto demorou para a mulher ter a sua própria voz, e ainda demora, né? Porque você vê quantas mulheres são presidentes de empresa, quantas mulheres, mas a maioria das mulheres chefiam as famílias pelo IBGE. Então você vê que coisa que é um disparate, né? Para fora, na sociedade, assim, empresas, a mulher não tem capacidade. Agora, quem sustenta a família, quem é o arrimo, é a mulher. Porque a mulher faz tudo, né? Se precisa vender bolo, ela vende, ela. O que precisa fazer para sustentar o filho? Ela faz. Né? Já o homem, às vezes, fala, eu não sei esse trabalho, não sei. E mulher, eu vejo que não tem muito isso. Né? E nessa pós-graduação a gente conta, então, todos os direitos, né? Essa evolução do direito a voto, toda essa questão da mulher enquanto ter capacidade civil, e também o direito de família, como foi, né? A questão da culpa pelo fim do casamento, porque antigamente, se a mulher era considerada culpada pelo fim do casamento, ela perdia a guarda dos filhos, perdia a pensão alimentícia, perdia o sobrenome do marido, que naquela época era algo muito importante. Hoje você nem precisa mais pôr o sobrenome, né? Mas naquela época, às vezes, era uma questão até de desonra, né? Para a mulher, era uma coisa muito complicada. Então, tem toda essa evolução do direito e que vai mudando sempre, né? Sim, que legal. E também a mulher entra nesse ponto também que eu falo da criança e do adolescente, né? Os direitos, né? Quanto tempo a mulher pode votar? Década de 60 que começou o direito de votar. Então, assim, é muito lento também né, essa mudança toda. E a questão da violência contra a mulher ainda, que é tão atual, né? Em pleno século XXI, 2025, a gente está vendo mulheres sendo agredidas, mortas e o tempo todo, né? Sim. Isso tudo vocês vão também trabalhar Sim, sim. e é prática. Vocês vão ensinar as pessoas, vão trazer essa prática da advocacia Também. para quem trabalha com direito, exatamente. Com as mulheres, isso mesmo. E também tem um outro curso, a gente falando das crianças, né? Um curso que eu tive, enfim, a honra de coordenar, que foi a criança e o adolescente enquanto sujeito de direito. Também é um curso prático que explica também a história, né, da evolução do direito da criança, quando ela começou a ser vista enquanto sujeito de direito, porque criança fica quieta aí, não fala. Mas hoje a criança ela pode ter, inclusive, voz dentro do próprio processo judicial, ela tem uma escuta especializada, é um psicólogo judicial que escuta a criança, às vezes que é vítima de violência, ou numa questão de guarda também, ela também pode ser ouvida numa perícia, né? Então ela tem hoje bastante voz dentro do próprio processo, inclusive tem pessoas que são os advogados da criança, né? Tem essa figura que é algo inovador aqui no Brasil, na Argentina já tem bastante, mas no Brasil é algo também inovador.
E é interessante também, porque, por exemplo, a criança ainda existem pessoas que falam, ah, mas antigamente eu apanhava, eu nunca vi, né? Aquela, ai, gente, é bem cultural isso, né? Aí você fala, escuta, mas nós já passamos disso, né? A criança não precisa de apanhar, ela precisa de aprender. Ela não sabe. Ah, mas ela não sabe. Lógico que não, você tem que explicar 299 vezes, porque quanto tempo você levou para aprender determinadas coisas. E as pessoas não têm paciência com as crianças, né? Acha que batendo ainda é algo que vai funcionar. Ainda tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa. A lei acho que está mais adiantada do que Do que a sociedade, exatamente. Tanto que bater na criança, você impingir castigos, você pode inclusive perder o poder familiar dessa criança, né? Assim, gente, você acha que ainda é a solução? Acha que é a solução. Absurdo, né? É uma coisa Infelizmente. horrível. Aí eu acho que falar de criança e adolescente, eu acho que é uma coisa. Eu gosto muito dessa área, né? Sim. Eu gosto muito. Mas que bom, Carol, eu acho que é isso. Eu acho que deu para a gente, pelo menos, trazer um pouco dessa lei nova, que eu acho que é importante para as pessoas conhecerem e saberem que já existia, né? Embora um pouco mais na jurisprudência, mas que agora está efetiva aí. Então é isso, pessoal. Então eu quero te agradecer pela presença aqui, por todo esse conhecimento que você trouxe para nós e agradecer a presença de vocês também e chamando vocês para o próximo podcast. A professora vai se despedir aqui, falar, ó, chamar vocês para pós-graduação, né? É isso aí, obrigada pela atenção, foi uma alegria estar aqui de novo com vocês. E estudem que só isso vai fazer a gente ser cada vez melhor, né? E buscar, enfim, garantir os direitos, especialmente das crianças e dos adolescentes, né? Precisam. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau.